gente vai começar agora o último vídeo, né, da série Economia, tratando aí da abordagem histórica aí da presença do Estado, né, brasileiro, né, na economia, capítulos 21 e 22 do livro. Então, o primeiro ele faz uma abordagem, né, bem histórica mesmo, com relação aí à presença do Estado na economia brasileira. E depois, no capítulo 22, ele dá esse enfoque também histórico, mas mais no sentido de regulamentação, né? Ele fala da lei de regulamentação da concorrência, né? Então, dá mais esse foco mais para o mercado concorrencial, né? Melhoria do bem-estar, né, no geral da população, né, pelo controle melhor dos preços. Tá? Então, vamos por parte. Bom, com relação ao capítulo 21, né, a alteração da presença do Estado, né, a gente vai notar aí que tem dois momentos ali paradigmáticos ali de alteração da presença do Estado, né? Tem um primeiro momento ali que você vê na transição do Brasil Império para o Brasil República, aí durante a República Velha, onde você nota até um certo liberalismo, né? um Estado liberal conservador, onde a presença ali do Estado ela era mais tímida, né? Você tinha ali basicamente até empresas privadas provendo certos bens públicos, né? Você tinha algumas poucas atuações do governo, como, por exemplo, ali na Lei do Café, de 1906, lembrando que o Brasil era um país agrário exportador. Tá? Então, aí você vê um momento ali de paradigma, que foi de mudança de paradigma, né? Foi ali já na era Vargas. Né? Então, naquele momento ali, né, década de 1930, 1940, você vê uma mudança de postura do Estado brasileiro, onde você começa a ter um abandono daquela questão mais ali agrário exportadora, e o Brasil começa a se industrializar. Tá? Você vê ali a vinda das indústrias de transformação, indústrias de base, tá? Começa a chegar. Tá? Depois, na década de 50, você já começa a ter as indústrias de bens de consumo duráveis, você começa a substituir importações. Tá? Então, você vai evoluindo assim, e isso aí vai ensejando ali uma tendência de alteração do papel do Estado. O Estado vai se tornando um Estado mais, digamos assim, fiscalizador, um Estado mais regulamentador. Tá? E aí depois você vê um outro momento de postura, que é a partir aí da década de 60 para frente, né? E onde você vê ele, o Estado, ele, de fato, assumindo mais ainda, uma postura mais proeminente ainda ali com os governos militares, aquela figura mais voltada a questões ideológicas e nacionalistas, né? E aí você tem uma estatização do Estado ali, maior ainda, a figura do Estado bem produtor mesmo, né? Ele assumindo posturas que o mercado privado não tinha condições de assumir, a gente vai ver por quê. E aí isso perdurou aí até a década de 80, né? Quando a gente começou a ver uma certa ineficiência, né, do Estado para conseguir chegar nesse padrão aí, por diversos motivos, né? Muitos aí ligados aí à própria administração em si, questões ligadas à parte estrutural, né, ao avanço tecnológico, tá certo? A própria ineficiência do poder público, né, de gerir tanta coisa, né? Questões também voltadas ao patrimonialismo, né? Você trazer ali empresas estatais para dentro ali de negócios escusos ali em termos privados, né? E você misturar uma coisa com a outra. Então, tudo isso aí foi levando ali esse processo do Estado produtor ali à bancarrota. E aí a gente vai vendo ali na década de 90 essa mudança de novo de paradigma com o PND, né? O Programa Nacional de Desestatização, a política de alienação, né, de empresas estatais que assumem diversas posturas diferentes, tá? E chega ali até depois de 95 ali com as concessões, né, grandes concessões, e a tendência de vinda de autarquias aí com agências reguladoras, né? Então a Anatel, a ANAC, a ANA, tá? Para poder regulamentar já um processo onde a gente tem muita empresa que era estatal e já fica na mão do meio privado. Tá? Então, uma geral aí, para a gente poder ficar com bem isso na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte inicial, né, a gente vê aí postura, como eu falei, agrário exportador, um Estado mais ali liberal conservador, né, até a República Velha, e depois a gente vê aí uma mudança, né? Inicialmente você vê, por exemplo, na República Velha, o Banco do Brasil aí
atuando como grande autoridade monetária, né? Não existia ainda, por exemplo, a questão do BNDE, que depois se transformou em BNDES, tá bom? E aí depois a gente vem essa modelagem da industrialização, né, que já começa a acontecer a partir dos anos 30, né, 1930 ali, já com a era Vargas, e aí você vê de fato a indústria lá acontecendo, né, e aí você vê o Estado assumindo aquela coisa inicialmente de Estado condutor, né, ele vai meio que dando norte, né, levando a boiada ali para conduzir o processo de industrialização, tá? Então, Estado condutor, tá bom? Depois também você tem o Estado regulamentador, ele vai vendo que, à medida que a industrialização ela vai acontecendo, o Estado vai se sentir na necessidade de regulamentar, né, aquele movimento capitalista, né, para poder prevenir que não haja abuso, né, no sistema capitalista, tá legal? Aquelas imperfeições que acontecem naturalmente, isso vai levando ali a estatização do conflito, tá? Então, por exemplo, as leis trabalhistas é um típico caso de estatização de conflito, tá? Então, é uma forma que o Estado regulamentador ele atua, tá legal? Aí depois, já um pouco mais para frente, já chegando aí década de 60, você vê o avanço do Estado produtor, tá? Aquele Estado ali que está preocupado com a infraestruturação da economia brasileira, tá? Então você vê o Estado mais produtor, né? Então ele dá como exemplo aqui aquele Estado que está preocupado com infraestrutura, né? Metalurgia, siderurgia, né? Criação aí da Petrobras, né? Tudo mais aí, tá bom? Então é bem a cara já do governo militar, tá? Que já está mais alinhado com aquela questão mais ideológica e nacionalista, tá bom? E por último é o Estado financiador, tá? Então a gente via aí, ainda mais quando começou a ter necessidade de vida na indústria de transformação, ali na época do governo Costa e Silva, ali, na época do governo Médici, né? Depois você vê a indústria de base ali com o governo Geisel, você vai vendo a necessidade, né? Pelo fato do longo tempo que você precisa para a maturação dos projetos e o projeto começar a dar lucro, né? Você vê a necessidade de financiamento para isso. E no Brasil predominou durante muito tempo aquela coisa mais do investimento, da aplicação de curto prazo, né? Então, você tinha essa dificuldade de lidar mais com longo prazo. Então, viu-se a necessidade de criação, por exemplo, do BNDE, que depois transformou em BNDES, né? Para dar esse aspecto mais financiador, a questão das próprias Caixas Econômica Federal, a questão do BNH também, né? O Banco Nacional de Habitação, né? Para dar também esse foco mais de longo prazo. Tá? Então, tudo isso aí foram movimentos do setor público no sentido de Estado financiador, tá legal? E aí, algumas coisas que são interessantes aí, né, que ao longo do tempo foram se modificando, ele chama atenção aqui para como é que é a postura que os estados podem adotar, né, em relação a isso, né? Então, eles têm uma modelagem americana, onde você tem empresas privadas que cuidam de outrora, bens públicos, né, coisas que, no geral, ali era o setor público que tomou para si o processo ali para poder conceder. Então, essa é a estrutura americana. Então, você tem aí uma estrutura clássica aí de empresas privadas fornecendo serviços públicos por meio de concessões, tá? Que antes tinha um monopólio do Estado. Você tem a modelagem europeia, onde, de fato, as empresas estatais, né, são as que, empresas públicas, no geral, né, que fornecem esse serviço. Tá? Então, tem essas duas modelagens aí. Tá bom? Bom, aí, tratando aí, eu já adiantei alguma coisa, né? Tratando aí da parte já dos governos militares, foi quando a gente teve assim, um grande avanço do Estado, né? Então, na época dos governos militares, o Estado ele assumiu um papel de bastante protagonismo no processo de desenvolvimento, né? A gente via, por exemplo, aí, a gente via em relações internacionais, né? Política externa voltada ao desenvolvimento, né? Então, o Estado bem focado naquela coisa de crescimento econômico, tá? A gente via aí grandes crescimentos aí do produto interno bruto, né? Aquela coisa da teoria do bolo que a gente conversou quando a gente falou de produto, né? Então, assim, a gente via claramente aí o Estado atuando bastante, né? Então, o governo militares, eles tiveram bastante esse processo aí, a gente via ele atuando ali como Estado produtor, como Estado regulamentador, como Estado financiador, tá? Então, a gente vai vendo isso aí de maneira bem, bem clara aí, né? Como Estado condutor também, tá? E aí, esse processo, ele acabou assim... foi andando, mas ao longo do tempo ele foi meio que falindo, né? Porque o Estado acabou sendo, digamos assim, isso não está no livro, mas o Estado acabou sendo vítima do seu próprio gigantismo, né?
a ineficiência estatal como tudo acabou sendo marcante, porque era muita coisa para ser gerenciada, muitos conflitos de interesse para serem gerenciados, muitas pessoas envolvidas, né? Questões patrimonialistas também envolvidas aí, você utilizar também empresas estatais em confusão com questões públicas, né? Questões políticas, né? Você envolveu o político constitucional, enfim, isso acabou gerando uma série de problemas que redundaram na década de 1980 já com uma tendência de desestatização da economia, né? Havia um desmonte desse aparato estatal, tá? que foi feito nos governos anteriores, tá certo? Então isso começou na década de 80 e assumiu realmente uma postura bem mais agressiva, né, em termos de privatização na década de 1990, tá? Já até por influência lá do consenso de Washington, institucionalismo neoliberal, né? Então, assim, você vê ali, né, fim da Guerra Fria, aquela coisa da bipolaridade, multilateralismo começando a querer crescer e tal. Então, você vê ali um avanço, né? E aí foi dentro daquela coisa lá do Estado normal, né, que tive em relações internacionais, né? Então, você saiu do Estado desenvolvimentista e foi para o Estado normal, né, subserviente, destrutivo, submisso, tá? Então, tá tudo bem relacionado aí, dá para fazer um paralelo bem legal aí com a parte de PEV lá de relações internacionais, tá bom? E aí tem uma coisa que pode ser cobrada na prova, que assim, qual é em termos marcantes nos últimos tempos que assim, que ficou evidente, né, com relação a esses 4 estados aí, o estado produtor, o estado condutor, o regulamentador e o financiador. O que ficou bem claro ali nas últimas décadas? Que é o fim do estado condutor, tá? Você vê aí o estado condutor, ele é cada vez menos atuante, tá? Bem interessante aí, porque você vê aí bem a conduta logística, né, do estado logístico, você transfere para a sociedade ali a questão, né, de certas condições, né? Você vê a internacionalização da economia, fluxo de capital, né, chegando e saindo, ou seja, você vê claramente essa questão do estado condutor deixando de acontecer, tá? Você nota, é notável isso, tá bom? E aí essa reforma ela foi guiada por 2 coisas, né? Primeiro foi a racionalização, né? A gente via aquela questão de necessidade do país se reinventar, o Brasil estava devendo muito, o déficit público estava muito alto, né? A necessidade de crescimento, o Brasil foi deixando de crescer e tal. Então, primeiro, essa racionalização da gestão como um todo, né? E a outra é a própria redefinição do papel do Estado na economia, até que isso vem acontecendo em todos os países do mundo, né? Essa redefinição do papel do Estado. E aí, a cara que se tomou no Brasil, assim, bem assim, evidente, foi a questão da privatização, né, de empresas estatais. Tá bom? Bom, eu falei aqui de privatização, né? Falando de privatização, né? O que levou, quais foram os argumentos, o que foi gerando essa necessidade de condução dos estados para a privatização das empresas estatais, né? Primeiro, como eu já vinha falando aqui, a ineficiência da empresa estatal de cumprir aquilo que ela foi criada, né? Então, as exigências das pessoas foram ficando cada vez maiores, né? E aí houve até uma ineficiência das empresas de proverem, né, isso, né? Uma outra coisa também é a diminuição da capacidade estatal também de providenciar isso, tendo em vista aí essa relação com a divisão internacional de trabalho, com as questões tecnológicas. A gente vê que a tecnologia ela tem um papel fundamental no aumento da produtividade, de forma que você aumente suas margens de lucro, né? Você, com menos AHH, produza mais, né? Então, isso aumenta a sua margem, né? E aí a empresa estatal começou a ter debilidade com isso, né? Começou a ter dificuldade, porque o avanço da quantidade de responsabilidades que o governo passou a ter, passou a desviar um pouco de atenção do governo com relação ao investimento nessa área. O governo passou a ter muitos gastos aí com despesas correntes de pessoal, custo da dívida, né? Então, muita coisa que desviou a energia do governo e aí passou-se a dar menos atenção às empresas estatais. E aí, com isso, você vai vendo a empresa estatal se sucateando, né? Tá? Uma outra coisa também, que fica claro que tem íntima ligação, né? Esse avanço da dívida, né? Déficit público e tal, começou também a haver a necessidade da empresa, do governo, ter fontes para se manter em pé, né? Então, ele foi vendo que a privatização era um caminho sem volta, ele precisava privatizar para poder ter um pouco de recurso em mãos para poder contrabalançar isso, né? A gente vai ver que, na prática, esse efeito foi bem pequeno, tá? O próprio Gremot, que ele comenta no livro, que esse efeito foi praticamente nulo, né? Foi muito pouco, mas, assim, de fato, serviu, sim,
para sanear um pouco mais ali as dívidas, né, no geral, aí, tá bom? Então, esse baixo nível de eficiência operacional das empresas públicas foi bem marcante aí, tá? Para esse processo ele seguir aí, tá? Então, isso aí acho que pode ser bem cobrado em prova, né, do porquê da privatização, tá bom? Muito bem. A gente nota, né, que, no geral, as empresas, né, se você fizer uma comparação, por exemplo, década de 50, 60 com década de 80, 90, você nota que, no geral, o Estado cresceu, o Estado ele tinha mais recursos, né, ele evoluiu, né, em termos de recursos, mas também a gente fizer ali contrabalancear, né, com também as obrigações que foram adquiridas pelo Estado, a gente nota que, na prática, a gente comparar os dois momentos, vai ver que o Estado ficou até mais pobre, digamos assim, já na década de 80 e 90, né? Se você comparar com a década de 50 e 60, tá? Porque não adianta só você olhar o quanto que aumentou em termos de arrecadação, porque também aumentou as mesmas obrigações. Então, na prática, né, você vê que, se botar na ponta do lápis, vai ver que houve até mais dificuldade. E a gente vai notando que também houve questões externas que facilitaram que isso acontecesse, né? A primeira coisa que fica bem clara é esse movimento, né, de globalização, né, e o avanço, né, do neoliberalismo, né, que trouxe uma outra cara, né, uma outra necessidade ali, em termos de ajuste ali da nossa postura, né? Uma outra coisa também é aquele negócio da concorrência, né? Você vai vendo ali em mercados mais globais, né? Você vai vendo que cada vez mais concorrência, né? Então você vai ter necessidade de se ajustar melhor, porque senão você acaba sendo engolido, né? E aquela coisa também das inovações financeiras, né? Então você vai vendo aí mais outras possibilidades de financiamento, né? Outras formas de aplicações financeiras, outras formas de você conduzir, né, a eficiência marginal do teu capital, né? Então vai indo bem por aí, tá bom? Então, no geral, para a gente resumir a história da privatização no Brasil, a gente tem 4 momentos, né? Então, o momento ali até a década de 80, tá? Tem aquele momento ali onde você vê ali empresas estatais, no geral, ali sendo privatizadas, voltando ao mundo privado, tá? Aí depois a gente vê um primeiro momento ali nos anos 91 e 92, onde você vê ali o início da política nacional de desestatização, tá? Onde é marcado ali o PND, tá bom? Então você vê, por exemplo, a questão do centro de siderurgias e metalurgias sendo vendidas, tá? Depois, 93 e 94, você vê uma alteração, né, do processo ali, um certo declínio disso, porque você praticamente já tinha vendido todas as empresas produtoras já, né? Aquela coisa do Estado produtor ali já tinha, né, caído bem. Então, aí, a partir de 95 começou uma nova fase, né? Então, 80, 91, 92, 93, 94. Depois, a partir de 95, você tem uma nova fase do processo de privatização, que é já com o governo Fernando Henrique, que é quando você vai ver ali a privatização das concessionárias, né? Aquela coisa da privatização por alienação, né? Aquela coisa da esterilização do capital nacional, né? Os problemas tudo que a gente viu ali também lá em PEB, né? É bom desse capítulo que a gente consegue fazer uma junção muito boa aí com o PEB, tá? Então, a partir de 95, você vê aí uma clara adoção do processo de privatização das concessões, né, em geral, né, das concessionárias, tá? Então, enfim, esse foi o histórico, isso perdura até hoje, né? Então, hoje a postura do Brasil hoje, o Brasil está adotando uma postura mais liberal, uma conduta bem logística, né? E com isso a gente vai vendo aí que a tendência é de uma gradual, né, diminuição do Estado, né? O Estado ele deixando para o mercado uma série de ações, né, que outrora era ele que tomava. Então, a gente vê, por exemplo, o Estado condutor caindo bastante, né? O Estado regulamentador ele passando ali a regulamentação para as agências, né, reguladoras, né, tipo ANAC, Anatel, né, ANA, por aí vai, tá bom? E aí, essa questão dos próprios Estado financiador, né, a gente vai vendo ali que, embora você ainda tenha bastante a presença do BNDES, aí você vai vendo outras fontes de funding também aí atuando, tá? Então, no geral, você vai ver que o Estado o papel dele tá diminuindo, tá bom? Bom, aí agora passando para o 22, né, capítulo 22,
Aí vamos falar basicamente aí da parte de regulamentação, tá? Então, assim, quando a gente está falando de regulamentação, a gente está falando do sistema brasileiro de combate aí a livre concorrência. Assim, você tem que ter, de fato, ali uma possibilidade de você ter defesa da livre concorrência, tá? E aí a gente chama atenção aqui para a Lei 8844, né, de 94, que basicamente, né, trouxe aí essa legislação ali mais robusta, né, para a defesa da concorrência, tá bom? A gente vê aí a presença de autarquias, né, no processo de defesa da concorrência, como, por exemplo, aí a Secretaria de Assuntos aí administrativos, né? Você vê, por exemplo, também a Secretaria de Direito Econômico, tá? E vê também o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? São autarquias que estão preocupados aí, estão de olho aí nesse processo de livre concorrência, tá bom? E a gente vai vendo, né, como eu acabei de comentar agora, né, essa modificação da postura com as privatizações, gerou essa abertura comercial. Essa abertura comercial, né, que você teve aí com a privatização, foi dando essa necessidade aí de você ter uma legislação que garantisse a existência de livre concorrência, você prevenisse aí práticas anticoncorrenciais, que no geral são vistas como sendo ações que prejudicam o bem-estar da população, tá certo? Então, visto no geral a concorrência ela é benéfica, porque a concorrência ela otimiza, né, as questões de melhoria de economia de escala, melhoria dos processos de produção, diminuição na margem dos preços, né? Então, no geral, você vê que a sociedade ela se beneficia da concorrência, tá? Então, ela tem que acontecer de uma maneira limpa, transparente, correta, tá? E aí é isso que entra aí as leis de combate aí aquela falta de liberdade concorrencial, tá bom? Aí ele fala, por exemplo, da questão dos problemas de concentração, né, que você tem no mercado, né? Então, assim, a gente vai ver que a concentração por si só não é ilegal, né? A gente vai ver que a concentração ela tem que ser, ela é analisada de maneira bastante séria aí pelos órgãos reguladores, né? Porque se, dependendo da forma como você faz essa concentração, isso vai atrapalhar, né, a livre concorrência, tá? Então, isso tem que ser olhado, né, no sentido de que essa concorrência está provendo abuso de poder no mercado. Se ela estiver fazendo isso, não pode acontecer, tá? Se ela estiver acontecendo, mas mesmo assim você não estiver tendo abuso, o consumidor estiver tendo benefício, aí tudo bem, tá? Então, no geral, a regulação ela se faz necessária, né, para você evitar essas imperfeições, né, do sistema capitalista, né, porque é composto por pessoas e pessoas são imperfeitas, tá? Então, essa regulamentação ela se faz necessária para você padronizar o procedimento e fazer com que a coisa aconteça de maneira mais limpa, né, de maneira mais transparente, tá? E aí, no geral, o que esses órgãos de regulação estão atentos, né? Eles estão atentos ali a existência de mercados contestáveis, né? E isso pode ser pergunta de prova. Né? O que são mercados contestáveis? São aqueles mercados onde a entrada de mais uma empresa, né, naquele mercado ali, ela é possível, ela pode ser feita, e essa entrada ela pode ser vista como lucro, dá lucro para a empresa que entrou, tá certo? Então, se você vê que no geral em termos no mercado onde há concorrência e igualdade de condições, né? As empresas elas buscam que o mercado não seja contestável, tá? Porque se o mercado ele for contestável, você vai abrir margem, né, para que em igualdade de condições uma outra empresa entre e que ela tenha lucro, tá certo? Então, assim, no geral, você vê essa briga, né, essa concorrência sadia, né, entre as empresas no sentido de você manter o mercado não contestável, tá? Então, isso vai fazer com que sempre o consumidor seja beneficiado da livre concorrência. E aí, a gente vê com relação a essa questão dos mercados contestáveis, né, existem barreiras à entrada, existem barreiras naturais e barreiras criadas, tá? Então, as barreiras naturais são aquelas que estão relacionadas ao ativo, né, o que está sendo de fato ali, o ramo que está sendo de fato ali em atuação ali, tá? Então, essas são as barreiras naturais para a entrada, tá bom? E as criadas são aquelas que são pelos próprios participantes, né, daquele mercado,
eles criam. Então, por exemplo, assim, aquelas coisas de exigência de qualidade, né? Então, vamos supor, para entrar nesse mercado aqui, você tem que ter um certo nível de qualidade aqui, né? Então, se você não tiver essa qualidade, você não entra aqui, né? Então, isso aqui é uma barreira criada, tá? Então, assim, no geral, a gente vai avaliar aí, em termos dessas barreiras, se elas estão sendo legais ou não, tá? Se a gente tem que regular isso aí para ver até que ponto isso pode estar gerando benefícios ou malefícios para o consumidor, tá? No geral, quando você está criando uma barreira onde você cria, por exemplo, um monopólio, isso é ruim, tá? O monopólio, no geral, ele é visto como ineficiente, tá? Vamos abrir um parênteses aqui e falar do monopólio aqui. O monopólio é quando você tem um produtor, né? Você não tem um nicho, né? Você tem um produtor só que garante a oferta daquele produto, né? Então você monopoliza, né, a entrega daquele produto ali especificamente ali naquele mercado. E aí, no geral, você vai ver que ele é ineficiente. Por quê? Porque se você comparar com o mercado concorrencial, na margem, você imagina assim, você tem incentivo, estímulo a produzir até o momento que você, colocando mais um item na prateleira, você iguala o preço de custo, né, com o preço de mercado. Se você, aí, acima disso aí, já não vale mais a pena você investir, né, aquela coisa da eficiência marginal do capital, tá? No mercado monopolista, não. No mercado monopolista, a gente vai ver que esse equilíbrio sofre uma distorção alocativa. Então, assim, você vai ver que o preço, no geral, é maior, né? Você vai ver que o equilíbrio ele acontece de uma forma mais abaixo, né? No geral, e aí o preço fica mais para cima, né? Então, no geral, o monopólio ele fica com meio que essa liberdade, né? Essa forma de você agir com poder ali, de forma abusada ali no mercado, para poder colocar um preço mais alto. Isso prejudica, além de ser uma prática que gera prejuízo, né, para a concorrência, você não tem concorrência, você prejudica o consumidor, o bem-estar do consumidor. Tá? Então, por isso que o monopólio ele é ruim. Tá? Ele faz também uma alusão aqui quando há somente um comprador, o que acontece é o monopsônio, tá? Isso é só a título de informação. Aí ele também fala, né, que o oligopólio é quando você tem poucos produtores que dominam o mercado. Isso também é ruim, também é algo bem ruim em termos de concorrência, tá? Que gera bem-estar para o consumidor. E também ele fala da concorrência oligopolista, que é aquela concorrência que acontece dentro das empresas do oligopólio, tá? Na prática também isso é ruim, porque assim, você, de fato, você não está melhorando as coisas, você só tem a concorrência de dentro do oligopólio ali, mas de fato o oligopólio está presente, tá certo? Então, na verdade, uma das principais preocupações das agências reguladoras é evitar essa distorção alocativa, ou seja, eu não quero um mercado monopolista, eu quero um mercado onde a livre concorrência ela esteja ali atuante, tá legal? Em suma é isso, tá? Eu não quero distorção alocativa. E aí, o que as agências reguladoras estão de olho, né? E aí, se for o caso, vai punir, né? Quem quem atuar, né? Quem perpetrar alguma ação no sentido de estar agindo em termos de uma prática anticoncorrencial, né? Então, quais são de acordo com a Lei de Defesa da Concorrência, né? Que é a 8844, o que está ali como prática anticoncorrencial, tá? No total, ali são 7 práticas, tá? A primeira é a formação de cartel. Então, o que é formação de cartel? Dá um exemplo do posto de gasolina, né? Você tem os postos, e aí a gente une, os postos se unem e falam assim, ó, vamos cobrar aqui, pô, R$5 o litro da gasolina aqui agora, a partir de agora, tá? Então, isso aí é uma prática anticoncorrencial, isso é proibido, tá? Então, isso é uma forma de formação de cartel. A outra é a venda casada. Funciona assim, pô, eu tenho essa caneta aqui, pô, estou vendendo ela por R$1, mas o preço normal dela é 2, né? No mercado sabe que o preço dela é 2. Pô, mas eu vendo ela por R$1. Mas, pô, para você comprar essa caneta aqui por R$1, eu te vendo essa outra caneta aqui, essa Lumicol aqui por 3, tá? Então, assim, eu atrelo a venda desse item aqui, que uma primeira vista é mais vantajoso por R$1, a um outro item, tá? Isso é venda casada, e venda casada não pode, é uma prática anticoncorrencial. A outra é o dumping. O dumping ele é muito discutido ali na OMC, por exemplo, né? Quando aquelas práticas anti-dumping, né? Então, assim, o que é o dumping? É quando você pega ali e coloca no outro mercado estrangeiro, né? Uma mercadoria abaixo do teu custo de produção, tá? E aí, pô, nesse caso aí, sem que isso de fato represente, né, custos menores, né? Você está colocando para fora ali, simplesmente no sentido de eliminar a concorrência, tá? Só isso. Tá? Isso é dumping. Tá? E aí isso no mercado internacional isso é bastante verificado, né? E a OMC está assim de processo ali
Então, medidas aí anti-dumping, tá? Bom, política de preços predatórios. Vou dar exemplo. Você considera um mercado aqui, né? Considerando um mercado, e você tem certas empresas aqui. Aí, essas empresas, esse mercado é contestável. Então, vai lá e vem outra empresa, vai entrar ali, porque ela quer ter lucro ali, ela vai entrar. E aí, as empresas pegam e falam assim, pô, vamos criar uma barreira aqui para esse cara não entrar? Pô, mesmo sabendo que ele pode ter lucro? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a gente que domina o mercado aqui, o negócio custa 5, o nosso custo de produção ali é 4. Vamos cobrar 3, que a gente vai quebrar o cara. E aí, ele não vai conseguir segurar por muito tempo. Isso aí é a prática política de preços predatórios. É você sustentar durante um certo período de tempo um preço mais baixo do que o de produção, do que o de custo, para você eliminar a concorrência. Tá? Então, isso também é uma prática anticoncorrencial. Tá? Outra coisa é a discriminação de preços. Por exemplo, eu cobrar preços diferentes em diferentes mercados. Tá bom? Então, isso também não pode. Eu não posso cobrar preços diferentes, tá, de um item. Tá bom? Exigência de exclusividade. O que é isso? É quando eu pego e falo assim, ó, o fulano de tal, você só vai vender o que é meu, tá? Você meio que monopoliza o fornecedor do insumo, né? Então, só, pô, você só vende para mim aqui, entendeu? Esse fornecedor aqui de trigo aqui, né? Que eu vou fabricar farinha, esse aqui só fornece para mim, tá? Isso também não pode, isso é prática anticoncorrencial, tá? E, por último, o preço de revenda, né? Você fixar preço de venda. Você pode sugerir preço de venda. Tem muitos produtos que você compra no mercado, né? Preço sugerido, né? Você pode sugerir o preço de revenda, você não pode fixar preço de revenda, tá? Se você falar, ó, eu quero que, ó, o revendedor, eu quero que você venda essa caneta aqui por R$5, tá? Toma. Isso não pode fazer, isso também é uma prática anticoncorrencial, tá? Então, são as 7 práticas aí. Formação de cartel, venda casada, dumping, política de preços predatórios, discriminação de preços, exigência de exclusividade e preço de revenda. Bom, então essas aí são as práticas, anticoncorrenciais. Isso pode ser pedido para a gente citar, por exemplo, ou botar com relação a colunas, tá? Agora, além disso, lembra que eu falei da concentração, os problemas que pode ter ali? A concentração ela também é alvo de verificação pelas agências reguladoras, tá? Porque, assim, dependendo do caso, ela não é que ela seja ilegal, às vezes ela é até boa. Dependendo do caso, você precisa ter concentração para você, por exemplo, garantir que você consiga competitividade, tá? Com muito bem estrangeiro, tá? Uma coisa do tipo, né? Dá exemplo, por exemplo, a Ambev, né? Com exemplo de concentração horizontal, né? Então, a Ambev não é que é ilegal, a Ambev existe, de fato, ela melhorou na economia de escala, melhorou em termos de no Brasil, né, competitividade com outras empresas, tá? Então, tá? Por si só, a concentração ela não é ilegal, ela só é objeto de verificação por parte das agências reguladoras para poder ver se está se constituindo de uma prática de abuso de mercado que vai prejudicar o bem-estar dos consumidores, tá certo? Então, primeiro já falei aqui, concentração horizontal, que é quando você pega empresas que fabricam a mesma coisa ou então bens que sejam substitutos, tá? E elas vão se fundem, tá? Há uma fusão. O que é o bem substituto? Bem substituto é aquele que substitui praticamente em igualdade de condições um outro devido ao preço, tá? E isso, assim, não necessariamente é o mesmo item em si. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho leite Parmalat, ele custa R$3 ali a caixa ali com 1 litro. E aí você tem o outro leite Italac que custa R$2,50. Então, assim, na prática eu tenho ali um bem substituto, eu posso substituir o Parmalat pelo Italac, tá? Que custa R$2,50. Mas não necessariamente precisa ser a mesma coisa, não. Vou dar um exemplo. Eu tenho... o consumidor vai ali, né, dentro daquele mercado ali, né? E aí, aquele mercado relevante ali, o mercado relevante de leite, né? E aí, naquele mercado relevante ali, eu vou olhar e vejo que o leite de vaca tá muito caro. Aí eu vou lá e vou comprar leite de soja, tá? Ou leite de cabra, enfim. Ou seja, o bem substituto ele varia muito de acordo com o espectro ali do preço que o consumidor está disposto a pagar, tá? pelo item, tá? Então, basicamente assim, é o item que o consumidor está disposto a adquirir e que substitui em questão assim, de similaridade ao item efetivo, tá? Então, esse é o bem substituto, tá? E o mercado relevante, eu já também adiantei aqui, o mercado relevante é aquele mercado onde você está observando ali determinado consumo de itens, tá? Então, é aquele mercado relevante ali, tá bom? Bom, falando agora da concentração vertical. A concentração vertical é a fusão
de empresa, né, de órgãos, né, de organizações que estão em diferentes posições da cadeia produtiva. Então, vou dar um exemplo. No caso de uma fusão, por exemplo, de uma empresa, né, que produz leite com uma fazenda, né, que tem lá vacas leiteiras, né? Então, você pega ali, elas estão em diferentes posições da cadeia, né, de produção, e elas vão lá e se fundem. Então, essa é uma concentração vertical. Tá? Então, isso também é objeto de verificação, tá, por parte das agências reguladoras, para ver se também não está havendo algum abuso de mercado aí. Tá? E, por último, é a conglomeração. Tá? A conglomeração é quando você tem uma fusão entre organizações, entre empresas, que não guardam em si uma relação direta, né, na cadeia produtiva. Tá certo? Então, quando não tem um guarda relação entre si, você tem uma conglomeração, você tem um conglomerado. Bom, mercado relevante, já falei aqui, né? É qualquer mercado onde você tem a concorrência de um produto, né? Então, assim, você considerando tanto o produto relevante quanto o substituto, tá? Que são os similares. E aí, o mercado relevante, por que você faz o estudo do mercado relevante? Porque ele é levado em consideração pelas agências reguladoras. Porque é em cima dele que você vai ver, por exemplo, se está havendo concentração. Tá? Você vê, por exemplo, ali as diversas leis antitruste que existem pelo mundo aí, você está preocupado em quê? Saber se tem concentração. Então, você pega, por exemplo, um mercado relevante de leite, como eu falei, e você vai ver como é que está ali as empresas ali que produzem leite. E aí você vai verificar se aquela concentração, ou se essas práticas no mercado ali estão afetando a livre concorrência naquele mercado relevante ali. Então, o estudo com relação a essa questão da regulamentação e das práticas concorrenciais, elas estão associadas ao mercado relevante, tá certo? Então, é sempre em cima de um determinado mercado relevante que é feita essa verificação. Tá? E aí, como eu falei, né, a concentração ela pode ser positiva ou negativa, depende da situação. Se ela, por exemplo, melhorar a situação de competitividade de um mercado e melhorar as condições para o cliente, né, para o consumidor, tá bom. Não vai haver problema nenhum. Tá certo? Bom, e por fim, né, só uma última consideração ali que eu já até cheguei a adiantar, que é com relação à livre concorrência ao monopólio, né? Então, assim, o monopólio, ele é prejudicial, ele é considerado economicamente ineficiente, né? Aquilo que eu já até falei, né, que é essa questão, né, de ele não conseguir gerar um nível tão alto, né, em termos de produção, e com isso o preço ele fica mais alto, né? Então, teoricamente, se você comparar o mercado monopolístico, mercado fechado, né, monopolístico, o mercado fechado concorrencial, você nota claramente que o preço do mercado monopolístico ele é maior do que o preço no mercado concorrencial, tá? Outra coisa também é que no mercado monopolístico você não tem estímulo a inovações, economia de escala, tá? Melhoras de produtividade, tá? Porque falta-se desafios, tá? Você não tem desafio ali para aquele mercado ali, porque ele é monopolístico, ele tá tendo acesso àquele mercado relevante ali de uma forma franca e direta, sem que haja nenhum tipo de perturbação, então ele não tem estímulo também ao seu desenvolvimento, tá? Então isso também pode ser trabalhado, essa comparação na prova aí de mercados monopolísticos e concorrenciais, tá certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra aí a nossa parte de economia, tá? Com essa abordagem histórica e da regulamentação, tá? E desejo a todos aí bons estudos. Espero eu poder ter contribuído aí com vocês aí para que ficasse um pouco mais fácil esse estudo aí de economia, que realmente é uma matéria complexa, tá? Obrigado, pessoal.